NTLH. Efésios capítulo 6, verso 10. O tema da mensagem é revestidos para vencer, amém? Olha para o irmão e diga assim: você precisa estar revestido para vencer, amém? Você conseguiu pôr aquela arte bonita, Paulinho? Coloca ela para nós aí. Revestidos para vencer. Olha, tem uma armadura aqui, não tem? Você está vendo aqui essa armadura? Você precisa estar revestido para vencer, amém? Eu sabia que muitas das nossas batalhas, elas não são batalhas contra pessoas. Ministrei lá em São José da Boa Vista a mensagem hoje. Nós, muitas vezes, pela nossa falta de capacidade de discernimento, e eu me incluo junto também nessa falta, muitas vezes, nós queremos lutar contra pessoas, nós queremos lutar, assim como a Bíblia diz, contra sangue e carne, quando na realidade a nossa luta é contra principados e potestades. E a semana passada nós tivemos um evento do mundo, um evento pagão, que foi o dia do Halloween, sexta-feira especificamente, né, foi dia 31/10, é um dia onde muitas consagrações, é um dia, uma festa satânica, por isso não permita que o seu filho participe. Nós já informamos aqui antes, falamos nas salinhas, é uma festa mundana e uma festa que não edifica nada a vida das pessoas. E a semana passada, eu percebi uma semana de muitas batalhas, de muitas lutas espirituais, e eu acredito que é por conta dessa invocação do mal, e muitas vezes nós não temos o discernimento, e nós vamos lutando as batalhas como se elas fossem somente naturais, e nós vamos ali, muitas vezes, através de armas que não são armas espirituais, e por isso muitas vezes nós deixamos de vencer batalhas, porque lutamos com as armas naturais. Olha para o irmão e diga assim: há muitas batalhas, fale para o irmão, profetiza para ele, fala assim: olha, há muitas batalhas que você não vai vencer com o seu braço, mas você vai vencer com armas espirituais, amém? Eu quero ler com você Efésios 6, 10. A palavra do Senhor diz assim. Está na NTLH? Isso. Gostei dessa versão, nesse texto. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar a força do mal, ou os dias maus, como as outras traduções dizem, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Quer acender o resto das luzes para nós no tempo, para ficar bem clarinho? Acenda, por favor, essas luzes do meio também, Michael. Isso, só as do meio, isso, obrigado. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, e calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus.
E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale como coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém? Vamos orar a Deus? Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga revelação ao nosso coração dessa palavra, que o Senhor também nos revista aqui de autoridade, de poder, para que a mensagem possa falar aos corações, toda ação maligna, toda distração, que seja repreendida do nosso meio e que possamos, Pai, absorver essa mensagem, que o Senhor possa nos revestir da armadura e do poder de Deus nessa noite, para que possamos ser mais sensíveis de forma espiritual e o nosso discernimento espiritual possa aumentar, para que possamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem já ouviu falar aqui em batalha espiritual? Quem já passou por batalha espiritual aqui? É impossível alguém não ter passado, né? É impossível. Você sabe que nós temos um inimigo. Põe para mim aqui 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Não, 1 Pedro. Primeira Pedro, Paulinho. Aí. Estejam e fiquem. Por quê? De quem? O diabo. Anda onde? Como um leão que ruge, procurando alguém para... Essa palavra é para quem? Faça essa palavra para mim. Amém? Você é um inimigo do diabo. O diabo é um inimigo meu e seu, e vai ser durante toda a nossa passagem. Diga glória a Deus por isso. Quem não é inimigo dele, vai com ele. Você não quer ir com ele, não é verdade? Então você é inimigo dele, eu sou inimigo dele, declarado. Ele fala que odeia e fala isso, e é uma realidade. E a Bíblia fala que, põe na tradução para mim, da Ara, esse versículo, por favor. 1 Pedro 5, 8, na Ara. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo está andando ao nosso derredor. O objetivo do diabo é afastar as pessoas de Deus. O objetivo de Satanás é afastar você da presença de Deus. Não se engane achando que o diabo, ele está mais preocupado com quem está no mundo, com quem está dentro da igreja. É o contrário. Quem já está longe do caminho do Senhor já está, infelizmente, nas garras do inimigo. A palavra do Senhor diz isso. Mas aqueles que conheceram, por isso nós temos que pregar a palavra a essas pessoas, para que elas conheçam a palavra de Deus e se tornem filhos de Deus através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a Bíblia diz que nós temos um adversário, e esse adversário, ele faz de tudo para principalmente afastar os eleitos, aqueles que foram escolhidos do caminho do Senhor. Ele investe contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério e contra a nossa igreja e nós, ele investe contra nós. A todo instante nós temos um adversário. E sabe, o inimigo, ele é espiritual, e qual é o objetivo dele? Enfraquecer e se opor à fé. Amém? Esse é o principal objetivo. É o quê? É semear dúvida, é semear medo, é semear pecado em nosso meio, para que a nossa fé seja enfraquecida e para que você também se afaste. Quem conhece alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Em algum momento da sua caminhada, enfraqueceu e acabou se afastando. Eu conheço e tenho certeza que a grande maioria aqui conhece pessoas que acabaram se afastando do caminho do Senhor. Por quê? Porque essa é a função e esse é o objetivo principal de Satanás, é afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem, de estar em comunhão, de receber de Deus o fortalecimento. E
o nosso maior campo de batalha é o nosso coração e a nossa mente. Diga mente. Mente e coração são campos de batalha. Quantas batalhas são na mente e quantas batalhas são no coração? É onde o inimigo tenta influenciar pensamentos, decisões, e Paulo aqui, ele está trazendo esse ensinamento para uma igreja, a igreja de Éfeso. E Paulo aqui, no momento em que ele escreve esta carta, ele está preso em Roma, e por isso, eu acredito que ele usa essa figura de linguagem da armadura, porque ele estava vendo soldado todos os dias. Alguém que está preso acaba vendo soldado todos os dias, e por isso ele usa essa figura de linguagem que fica muito claro, para que a gente possa entender. Muitas vezes nós lutamos com armas naturais. Quantas vezes você está debaixo de uma batalha espiritual, mas você quer lutar, e eu também queremos lutar com armas naturais, queremos resolver com a força do nosso braço, ou queremos resolver no grito, ou queremos resolver através de uma briga, de uma situação, quando na realidade as nossas ferramentas para, melhor dizendo, as nossas, fugiu a palavra agora, aquilo que Deus nos dá para essas batalhas, as nossas armas são outras, e nós precisamos ter esse discernimento, sabe? O cristão, você é cristão, quem aqui crê em Cristo, amém? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. O cristão, ele não vence batalhas com força humana, mas ele vence batalhas com a verdade, com a justiça, com a fé, com oração e com a palavra de Deus, amém? É isso que Paulo, em outras palavras, resumindo aquilo que Paulo está dizendo aqui no livro de Efésios 6, a partir do 10 até o 18, até o 20 ali, é isso que ele está dizendo, é isso que ele está ensinando a esta igreja, uma igreja que ele mesmo fundou, a igreja de Éfeso, uma igreja que havia altares a uma deusa chamada Diana, uma igreja que vivia debaixo de uma opressão, de batalhas espirituais, e Paulo está orientando essa igreja, e essa palavra serve tanto para mim quanto para você, que fazemos parte da igreja de hoje, amém? Há batalhas que nós passamos no casamento, passamos com os nossos filhos, passamos no ministério, passamos na nossa vida, no trabalho, passamos muitas vezes, que não são batalhas naturais, não são batalhas naturais, mas são batalhas espirituais, e para que nós possamos vencer essas batalhas, a igreja, nós precisamos entender que nós precisamos se revestir da armadura de Deus, amém? Você precisa se revestir da armadura de Deus, para que você vença batalhas, ainda mais nestes dias de hoje. Você lembra que nós vimos agora no Rio de Janeiro o que está acontecendo lá, acho que todos estão acompanhando, mas enxergue que essa batalha não é somente uma batalha contra o tráfico, não é somente uma batalha contra pessoas, mas é o que está por trás de tudo isso. Você sabe que o Rio de Janeiro é um lugar de promiscuidade, lá uma festa muito grande do carnaval, na verdade, a festa da carne, e nesses últimos tempos, eu olhei e vi que eles estão fazendo aqueles carros alegóricos lá, com figuras de Satanás, estão cantando canções, exaltando Satanás. Você já viu isso? Quem já viu isso? Então, é um lugar de batalha espiritual. Olha o que acontece naquele lugar. Há lugares lá que polícia não entra, há lugares lá que pessoas não entram. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, alguns irmãos aqui já foram, podem falar até com mais propriedade que eu. Fui chamado várias vezes para ir lá e confesso que tive medo. A Jane tem uma prima, né, que morou por muito tempo lá, e eu tenho um pouco de medo de ir lá, né? Essa é o que parece para a gente. Mas há uma batalha espiritual naquele lugar. Aquelas vidas que foram mortas, são vidas que foram ceifadas. São vidas que foram influenciadas por Satanás, para estar no mundo do crime. A nossa batalha, irmãos, não é contra pessoas. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes, como igreja, nós esquecemos disso. E nós entramos em algumas lutas na nossa, sabe, com a força do nosso braço. E sabe, com a força do braço, você não vai vencer lutas que são espirituais. Guarde bem isso. Com a força do seu braço, há lutas
que elas são espirituais, e você vai vencer através da armadura de Deus na sua vida, amém? A batalha espiritual do crente, para permanecerem firme contra a força do mal, para que você possa se manter de pé, você precisa usar as armas espirituais, amém? Como eu disse, Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma, e essa carta é destinada a todos os cristãos lá de Éfeso, e havia muitos altares naqueles lugares, assim como nos dias de hoje. Assim como nos dias de hoje, há muitos altares, amém? Eu vinha sexta-feira de São José da Boa Vista, acho que 10h30 da noite, e vi lá na entrada de Venceslau, alguns altares sendo levantados naquele dia. Altares para demônios, esta é a realidade. Altares, pessoas, altas horas ali, quase 11 horas da noite, batendo os batuques, enfim, invocando. E quando muitas vezes nós, que somos chamados para orar, para interceder pela igreja, temos muitas vezes, não conseguimos acordar de manhã, para fazer uma oração pela igreja, pelas pessoas, pelo ministério. E se nós achamos que vamos vencer as batalhas dessa forma, se você acha que vai vencer batalhas no casamento, batalhas nos seus filhos, batalhas em que muitas vezes você é colocado através de um comodismo e tudo, eu sinto em dizer isso para você, é impossível vencer uma batalha sem oração e sem estar se revestindo da armadura de Deus. Você pode ser uma pessoa que fala muito bem, você pode ser um ótimo pregador da palavra de Deus, você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas tudo isso está limitado diante do mundo espiritual. No mundo espiritual, Satanás, ele não respeita uma pessoa que fala muito bem. Satanás, ele não respeita uma pessoa que tem uma boa eloquência. Não é isso que Satanás respeita. Satanás respeita homens e mulheres de Deus, que têm o joelho no chão e têm uma vida de santidade. Amém? Amém? Se você deseja vencer batalhas espirituais, se prepare mais no espiritual do que no natural. As pessoas, elas se preparam tanto no natural. Muitas vezes nós se preocupamos tanto com o natural, se preocupamos tanto quanto as técnicas, se preocupamos tanto com essas coisas que podem até nos ajudar, mas o que vai nos fazer vencer são realmente a vida em santidade, é o joelho no chão, é uma vida de oração, é isso que vai fazer com que a nossa família vença, o nosso casamento vença e nós possamos chegar até o fim. Guarde bem isso, o seu casamento precisa da sua oração. Você pode estar passando por um tempo bom no seu casamento, como a Jane disse, mas sabe, eu já vi casamentos que estavam perfeitos, se arruinar de um dia para o outro. Porque uma flecha, porque um dardo maligno entrou no coração de um ou de outra, e ali o casamento foi arruinado. Sabe por quê? Porque muitas vezes não houve uma batalha espiritual, não houve uma oração, não houve uma intercessão forte pelo casamento. Sabe quando nós vamos ver os nossos filhos? Seu filho pode ser pequeno hoje, quem sabe ele ainda está lá na sua casa, está debaixo do seu cuidado, e glória a Deus por isso, mas vai ter um dia que teu filho vai sair para o mundo. Vai ter um dia em que você não vai mais estar influenciando nas decisões dele diretamente. Ele vai ser autônomo, ele vai estar aí. E sabe quando você vai ver, e há muitos aqui que já têm filhos nessa idade, sabe quando você vai ver os seus filhos serem vencedores? Há um ditado popular, falei em São José da Boa Vista hoje, pais de joelhos, filhos de pé. Amém? Não há outra estratégia, você pode fazer, sabe, nós queremos vencer batalhas de forma humana, e nós temos caído no engano muitas vezes. Satanás muitas vezes tem nos cegado a igreja de Cristo, sobre o poder da oração e sobre o poder da armadura de Deus. Satanás tem ganhado território em nosso meio, porque muitas vezes ele tem cegado a mim e a você quanto ao poder da oração. Se você deseja, guarde bem o que eu vou falar para você, como seu pastor, se você deseja chegar até o fim da sua caminhada, com o seu casamento, se você deseja chegar ao fim da sua caminhada, com os seus filhos crentes, se você deseja chegar ao fim, se você deseja crescer ministerialmente em Deus, sabe, mais do que se preocupar com técnicas, mais do que se preocupar com a tua aparência e tudo mais, se preocupe com uma vida de oração.
Se preocupe com uma vida de revestimento de poder de Deus, amém? Não há, irmãos, não há outra estratégia além daquilo que a Bíblia nos dá. Não há. É algo muito simples, mas que nós vamos deixando. Essa igreja está passando por batalhas espirituais. E Paulo aqui, ele escreve, se você for ler a carta de Gálatas, de Coríntios, Paulo está corrigindo essas igrejas, mas nessa em específico, Paulo está trazendo uma palavra para fortalecimento, porque eu acredito que havia chegado até ele que aquela igreja estava passando por batalhas espirituais. Quem sabe na sua casa, nesses dias, você passou por batalhas espirituais. Quem sabe no seu casamento nesses dias, você passou por batalhas espirituais. Quem sabe ministerialmente, você passou por batalhas espirituais no seu trabalho. E sabe, nós muitas vezes, nós culpamos o mercado. Ah, mas o mercado está ruim. Ah, mas isso. Irmãos, tem dia que é batalha espiritual de verdade. E por outro lado, nós sempre falamos assim, ah, mas tudo é espiritual. Sabe, eu creio que nem tudo é espiritual. Eu creio sim que há uma grande participação nossa. Mas eu acredito que há uma grande parte que realmente é espiritual. E você precisa estar orando no seu local de trabalho. Você precisa estar orando na sua casa. Você precisa sim estar clamando a Deus. Se você quer ser alguém bem sucedido em Deus, a oração, aquilo que são as armas espirituais, precisam fazer parte da sua vida. Se o seu filho está longe do caminho do Senhor, o seu marido está longe, sua família está longe, sabe como você vai vencer? Quem sabe não é brigando com ele, não é, mas é orando, é jejuando, é pagando um preço de oração pela vida dos seus, As batalhas são espirituais, guarde bem isso. E Paulo aqui está nos orientando, está trazendo para mim e para você essa mensagem poderosa para a igreja de Jesus. Eu senti de realmente compartilhar essa mensagem com você hoje, aqui uma mensagem direto do coração de Deus, para mim e para você, amém? Você sabe que os soldados, assim como nos dias de hoje, os soldados aqui na igreja, há policiais, eles usam o colete, a prova de bala, mas os soldados romanos, eles usavam uma armadura, como aquela que estava ali. Você consegue botar de volta ali? Colocar de volta para nós, Paulinho? E qual que era o objetivo dessa armadura? Era proteger o soldado, amém? Você é um soldado de Cristo. Olha para o irmão e diga assim, você é um soldado de Cristo. Nós somos os soldados de Cristo, amém? Não há como você fugir disso. Não há como você fugir disso, irmãos. Você pode estar aqui dizendo assim, ah, mas eu não tenho ministério nenhum, mas como eu sou soldado, irmãos, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem um adversário. A partir do momento em que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um adversário, e glória a Deus por isso, como eu disse para você, e glória a Deus por isso, porque se ele não for adversário, ele é seu amigo, você não está do mesmo lado dele, não é verdade? Glória a Deus, né, Edson? Nós não estamos, né, Douglas, do mesmo lado dele, nós estamos do lado oposto, e vamos ser inimigo o resto da vida, e ele é o adversário, e ele vai tentar de todas as formas, influenciar a sua casa, influenciar o seu casamento, influenciar no seu trabalho. Ele vai tentar de todas as formas minar a sua fé, trazer pessoas até você. Por isso, tome muito cuidado com quem você dá ouvido. Tome muito cuidado com quem você alimenta as suas conversas, porque há pessoas que não vão edificar a sua vida. Você precisa, é incrível como não é isso. É incrível como pessoas que fazem confusão não chegam até mim. É incrível. Porque se elas chegarem em mim, é uma conversa, acabou. É uma conversa. Ah, você viu lá o irmão Edson, isso, aquilo. Eu falo, pois é, irmão, vamos conversar com ele então, se é uma situação assim, vamos acertar, vamos orar. Enfim, mas sabe, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento espiritual, porque nós começamos a alimentar muitas coisas, e muitas vezes o diabo está usando pessoas para enfraquecer a minha fé e a sua fé, e nós vamos caindo nessas armadilhas, e vamos se afastando da presença e do projeto glorioso de Deus para a nossa vida. E nesses dias, irmãos, quantas coisas nós temos visto no meio do povo de Deus. E nesses dias, irmãos, quanta dureza de coração e quantas ciladas o diabo tem armado para a igreja de Jesus Cristo. Nesses dias, quantas barbaridades nós temos visto, você também tem visto.
E eu também tenho visto, não longe de mim, mas próximo de mim. Sabe por quê? Porque o diabo está furioso contra a igreja do Senhor. E o diabo, ele deseja realmente atrapalhar a sua vida espiritual. O diabo, um culto que ele atrapalhar a sua vida, ele ganhou uma semana na sua vida sem receber uma palavra de direção. Sabe, você precisa e eu preciso, nós precisamos ter um discernimento espiritual a respeito das coisas de Deus e daquilo que é de Deus para a nossa vida. Se você não tiver esse discernimento, sabe, você pode parar no meio da caminhada ou no meio de um projeto que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas param diante de um projeto que Deus tem na vida delas, por não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz, quem sabe, de pessoas que não estão orientadas por Deus, ou quem sabe, a voz do próprio diabo, falando através de pessoas ou situações. Mas você sabe que, assim como Paulo usa a armadura dos soldados romanos, ela tinha uma função. A função era o quê? Era proteger o guerreiro em combate. Amém? Aquela armadura ali, qual era a função dela? Proteger o guerreiro que estava em combate. Essa armadura precisa estar sobre você. Amém? Ela precisa estar sobre você também hoje. Porque hoje você é um guerreiro que está em combate. Amém? Você é um guerreiro que está em combate. Amém? Está tendo entendimento? Você é um guerreiro que está em combate. Você está em combate a todo tempo. Você está em combate nesse mundo. Não há como fugir disso. Não há como. Quem sabe você não acredita nisso, mas, sabe, ore a Deus para que Deus traga no seu coração uma revelação, que se você é alguém que pertence a Jesus, se você é de Deus, se você faz parte com Deus, você tem um adversário. E por ter um adversário, você é um guerreiro que está em combate, você precisa ser revestido dessa armadura, você precisa, sim, ser revestido dessa armadura. E essa armadura, ela tinha um propósito estratégico, que era, Paulo usa essa armadura, melhor dizendo, para ilustrar a vida do cristão. Nós, como soldados de Cristo, nós precisamos estar revestidos dessa armadura, amém? E aqui vamos seguir em frente, o que Paulo vai nos dizendo aqui, vamos voltar aqui para Efésios, capítulo 6, olha que Paulo, ele começa dizendo assim, a partir do verso 10 ele diz assim, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Põe na ara para mim, deixa na ara agora, ara, Paulinho, vamos na ara. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, para prevalecer nesses dias de hoje, estar revestido do poder de Deus. Paulo está instruindo aquela igreja, Paulo está instruindo a mim e a você nos dias de hoje, através dessa mensagem, que nós precisamos estar revestido do poder de Deus, para que você possa prevalecer, para que você possa guardar a sua mente, para que você possa guardar o seu coração. Você precisa estar revestido do poder de Deus, amém? Você precisa estar revestido desse poder de Deus, e a palavra vai dizendo assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Você precisa, em volta do seu coração, precisa a armadura de Deus estar aqui, você precisa estar ali com o escudo da fé, nós vamos falar de um por um aqui, mas é necessário que você esteja nesses dias de hoje, porque senão, quando você não está revestido, o diabo ele vai jogar pensamentos, ele vai jogar situações, e aquilo vai entrar no seu coração, e aquilo vai trazer raiz de amargura, e aquilo vai fazer com que você saia do propósito de Deus. Sabe, irmãos, eu, olhando para a vida minha e de algumas pessoas, eu consigo observar que a falta de oração tem feito com que muitas pessoas realmente saiam fora do propósito de Deus. A falta de uma vida de comunhão plena com o Senhor tem feito com que muitas famílias se percam. A falta de uma vida de santidade da igreja, de uma vida de compromisso com Deus, tem feito com que muitos se percam no meio do caminho. Esta é a nossa realidade como igreja hoje no Brasil e no mundo. Porque um homem e uma mulher de Deus, que tem uma vida de oração, ele está revestido
desse poder, ele está revestido dessa armadura, e não é tudo que vai entrar no coração, e não são todos os dardos que vão entrar no coração, e por mais que algum entre, ele já corre, apaga esse dardo, Senhor, apaga, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor vai apagando. E a Bíblia continua aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau chega na sua e na minha vida. O dia mau chega. Quem sabe você passou por um dia mau, e nesse dia mau, se você não estiver revestido do poder de Deus, guarde bem isso, setas entram no seu coração, ciladas entram no seu coração e na sua vida, e tiram você do propósito de Deus. Guarde que eu vou falar para você, irmãos, guarde isso. Se você tem um projeto ministerial na sua vida, mais do que se preocupar com todas as coisas, mais do que se preocupar com a sua eloquência, que isso é bom, tudo isso é bom, se preocupe com uma vida de oração, se preocupe com uma vida de santidade, se preocupe realmente. Se você quer ver os seus filhos ser bem-sucedidos, eu vejo muitos pais, e eu acho muito bonito isso também, pais que, quem sabe o filho ainda é pequeno, está preocupado já com o futuro, está, alguns até ansiosos, lá o que o filho vai fazer quando crescer, sabe, existem pais que são assim, mas se preocupam muito pouco em ter uma vida de oração desde já, pelo futuro dos filhos, porque o seu filho pode ser um grande profissional, seu filho pode ser alguém de nome, mas alguém que caminha longe do caminho do Senhor. Isso nada vale diante da presença gloriosa do Senhor. Mas um pai e uma mãe de oração, que desde já chamam o filho, oram, colocam diante do Senhor, reveste realmente com a couraça da justiça, enfim, sabe, a chance e a certeza que ensinam o caminho do Senhor para o seu filho desde criança, para que quando ele cresça ele não se desvie, sabe. Esta é a nossa maior segurança. Não inverta os papéis. Não inverta os papéis que o mundo tenta colocar no seu coração. A sua maior segurança está em Jesus Cristo. Amém? A sua maior segurança é Jesus Cristo. Se você quer ver uma família bem-sucedida, se você quer ter filhos bem-sucedidos, gaste tempo orando pela vida deles. Gaste tempo orando pela vida da sua casa, da sua família. Se você quer ter uma família bem-sucedida, gaste tempo. Gaste tempo. Se alguém que ainda não conhece a Jesus e você se preocupa com a salvação desse ou dessa, gaste tempo orando por essas pessoas, porque elas precisam da sua oração, amém? E a Bíblia diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Paulo está aqui: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Sabe que muitas vezes nós não resistimos aos dardos inflamados do maligno? Sabe o que é um dardo? Quem sabe o que é um dardo aqui? Quem já viu aquelas o alvo, né? E aí joga aqueles dardinhos no alvo. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Bem no centro daquele alvo está o teu coração. Bem no centro é o nosso coração que está ali. E o diabo fica jogando seta, fica jogando dardo, fica jogando. E sabe por que muitas vezes vai entrando? Sabe por que alguns vão entrando e vão se alocando ali? Sabe por quê? Porque nós não estamos totalmente revestidos de poder de Deus. Porque nós não estamos totalmente revestidos da glória do Senhor. Porque se nós estivermos revestidos, os dardos vão bater e vão cair. Vão bater e vão cair. Mas sabe por que muitos entram? E aí o desânimo vem. E aí a tristeza vem. E aí a angústia vem. E aí a inveja vem. O ciúme vem. E aí esses sentimentos começam a aflorar em nós. E através de nós. Sabe por quê? Porque realmente nós não estamos revestidos do poder de Deus. Mas Paulo está orientando isso. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Se você tem a armadura de Deus, os dardos vão vir, mas eles não vão entrar. Você acha que não vem dardo em mim, irmãos? Todos os dias, pensamentos, todos os dias, situações, todos os dias, mas se você está revestido, o dardo bate e cai. Mas se você não está revestido, aquilo entra e permanece, e aquilo leva você, e aquilo desanima você, e aquilo faz com que você retroceda. Esta é uma realidade na vida de todo cristão. A armadura, ela tem um papel na vida de todo crente, que é revestir. Assim como hoje os policiais usam os coletes, a prova de bala, que também é uma armadura. Naqueles dias era uma armadura de aço. Para quê? Para que o tiro, para que a pedrada, para que, quem sabe, a seta, né, o dardo não entre no coração. E a armadura está guardando o quê? A armadura fala de coração, diga coração. Sabe, nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus para que o nosso coração seja guardado. Há muitas pessoas que têm se perdido, irmãos. Eu alerto a igreja nesse ponto, porque não guardaram o seu coração. E a Bíblia fala em Provérbios de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Quantas pessoas estão amargas? Quantas pessoas não conseguem perdoar? Quantas pessoas não querem resolver uma situação que seria fácil, de fácil solução? Sabe por quê? Porque não estão totalmente revestidas com a armadura de Deus. Estão com a armadura do ego, estão com a armadura do orgulho, estão com a armadura da vaidade, estão com outros tipos de armadura, mas não da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus guarda um coração na simplicidade, na humildade. A armadura de Deus nos faz viver uma vida realmente que agrada o coração de Deus. Mas sabe, quem sabe você, até hoje, não estava revestido dessa armadura. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai sair daqui revestido, amém? Esse é o objetivo desse culto de hoje. O Senhor me trouxe essa palavra, irmãos, e como é duro pregar isso, irmãos. Pensa num dia que eu fiquei o dia inteiro ruim hoje, de cama, e mais coisas que eu não vou falar aqui que é chato. Dor de barriga, de madrugada inteira, você não tem noção. Verdade, o quanto batalha espiritual é na vida da gente, quando você vai alertar a igreja, quanto as batalhas são espirituais. Você precisa ter esse entendimento, que o diabo pode estar levando o seu coração para um lado em que Deus não permite Deus não quer que você trilhe esse caminho. O diabo pode estar entrando no seu casamento, o diabo pode estar entrando na vida dos seus filhos. Quem sabe você não está revestido dessa armadura, mas que nessa noite você saia daqui decidido a realmente se revestir da armadura de Deus. Paulo está dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Se você tem a armadura de Deus, quando o diabo vir soprar no seu coração, olha, seu pai não gosta de você. Olha, você não é amado. Olha, você é insignificante. Mas se você tem a armadura de Deus, você fala: não, meu pai gosta de mim. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Jesus. As pessoas me amam. Eu tenho amigos. Você começa a combater aquilo que o diabo vem jogando na sua mente e no seu coração. Sabe, quando você está revestido dessa armadura, você não aceita aquilo que o diabo joga. Mas quando você não está revestido, por mais que você seja um homem ou uma mulher de Deus, vai entrar no seu coração. Vai entrar e vai entrar no meu coração também. E vai trazer dor, vai trazer afastamento de Deus na sua vida. Sabe? Cuidado, irmãos, com a sua vida espiritual. Muitas lutas não são naturais, elas são espirituais. Satanás quer sim afastar você do caminho do Senhor. Satanás quer sim frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Quantas pessoas Deus tem planos maravilhosos, ser um grande líder, ser uma grande mulher, um grande homem de Deus, mas sabe, no momento, eles negam, eles voltam para trás por causa de uma seta e um dardo do maligno. Sabe como eu tenho visto isso? O diabo atrapalhar os planos de Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque uma seta, um dardo entrou. Quem sabe um pensamento
Sabe, irmãos, mas se revista hoje dessa armadura de Deus. Esse é o conselho que eu estou deixando para você como pastor. Se revista hoje dessa armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O dia mau ele vai bater. O diabo vai ver um dia que você está frágil, um dia que você está sensível, quem sabe um dia que você está passando por uma luta na mente. Naquele dia ele vai vir com esse dardo. Ele não vai ver o dia que você está forte em oração, que você sai da torre animado. Não é nesse dia. Quem sabe é no dia que faz 10 dias que você não ora, faz 15 dias que você não lê a Bíblia, quem sabe faz 30 dias que você não se ajoelha na sua casa para clamar ao Senhor. Quem sabe é nesse dia, ele enxergou, hoje ele está mal, hoje ele é um dia, é uma presa fácil, ele vem lá e joga dardos, e aquilo vai entrando, e aquilo vai fazendo morada. Sabe, guarda o seu coração, guarda a sua vida, amém? A Bíblia diz, continua aqui no versículo 14, estai, pois, firmes, cingidos com a verdade. Você sabe que havia um cinto, há um cinto nessa armadura aqui, não dá para nós vermos, mas esse cinto, quem já viu uma armadura aí, sabe que tem um cinto lá. Esse cinto é o que dá sustentabilidade a essa armadura. Esse cinto é o que mantém essa armadura firme. Se tirar, as calças podem cair e a nudez pode aparecer. Amém? E o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma referência sobre a verdade. Ele está nos dando aqui armas espirituais. Guarde bem isso, a partir daqui dobre a atenção sua. Ele está nos mostrando aqui quais são as armas espirituais que nós devemos usar no nosso dia a dia para combater as ciladas e as armadilhas do diabo. Amém? Ele está nos mostrando aqui, ele está trazendo a nós aqui, estai, pois, firmes, cingidos com a verdade. Diga verdade. A verdade é uma arma poderosa, amém? A verdade é uma arma poderosa. Se você quer estar revestido do poder de Deus, caminhe com a verdade. Caminhe com a verdade, não há meia mentira. A verdade precisa fazer parte da sua vida. A verdade, ainda que doa, a verdade, ainda que não caminhe, a verdade, ele faz uma representação aqui desse cinto. Esse cinto dá sustentabilidade nessa armadura. Se tirar o cinto, a armadura fica frouxa, a armadura pode cair. Mas esse cinto que deixa a armadura realmente no local em que ela precisa estar, a verdade vai dar sustentabilidade para a tua vida espiritual. A verdade vai dar sustentabilidade para a sua vida. Guarde bem isso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui, estai, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Vou passar um pouquinho que está quase terminando. Se eu for passar um por um aqui, não vai dar tempo, vou parar nos que eu vejo como principal. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os seus pés, eles precisam ser guiados pelo evangelho da paz, amém? Os seus pés, as suas decisões, pé, ele nos move, o seu pé te move, os seus pés, eles precisam, eles nos dão a locomoção todos os dias, sabe, a sua locomoção, ela precisa ser direcionada segundo a palavra de Deus, o evangelho da paz. Quando alguém trouxer algo para você, sabe, eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, e quando era trazido a ela a Bíblia, mas de novo vai falar de Bíblia? Mas de novo vai falar de Bíblia? Mas vai citar a Bíblia? Não, mas você quer que eu cite o quê? O Mormon? Quer que eu cite o quê? O budista? Allan Kardec? Eu não sei, é a Bíblia é a nossa direção, a Bíblia é o nosso baluarte, a Bíblia é o que nos dá a sustentabilidade. Vamos tomar uma decisão no casamento? Vamos tomar uma decisão na vida? Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, não toma a decisão do que você acha. Mas eu acho que tem que ser assim. Irmãos, se nós formos aqui falar do que eu acho, você acha, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito disso? E aí sim,
Nós vamos tomar a decisão correta. A Bíblia precisa ser a nossa direção, a nossa bússola precisa ser a Bíblia. Embraçando sempre o escudo da fé. Faça assim, como escudo. Quem já viu um escudo aqui? Amém? Até falei em São José hoje, eu já não estava lá hoje. Falei, uma vez eu ganhei um escudo da minha mãe, do He-Man. Quem lembra do He-Man? E uma espada do He-Man, né? Pensa numa espada que eu apanhei com ela. Mas apanhava com essa espada, viu? Ficava o rastro antes. Que arrependimento ter ganhado essa espada, né, mãe? Mas, quem já viu um escudo? Todo mundo já viu um escudo, certo? Esse escudo, guarde bem, você vai usar ele todos os dias. Irmãos, não é um dia ou outro, não. É todos os dias. Sabe como você vai usar esse escudo? Todos os dias, pode ser que chegue uma má notícia até você. E se você ligar a televisão, principalmente, você vai ver uma má notícia. E eu atendo muitas pessoas, atendo também no meu trabalho alguns representantes, e infelizmente alguns são muito desanimados. E tem dia que você está animado ali para vender, lá no meu trabalho. E aí a pessoa chega e, nossa, o governo está assim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Dá vontade de fechar a porta e ir lá dormir. Isso o Alexandre também acontece, né, Alexandre? Às vezes vai atender alguém, sabe, dá vontade de ir lá, desanimar e dormir, sabe? Mas nesses dias, irmãos, em todas as situações, quem sabe no seu casamento, quem sabe alguém vai chegar e falar dos seus filhos, quem sabe alguém vai chegar e falar, teu casamento não tem mais jeito, teus filhos não tem mais jeito. Quem sabe alguém vai falar, tua célula não tem mais jeito. Quem sabe alguém vai falar, a tua igreja não tem mais jeito. Sei lá. Você vai precisar desse escudo todos os dias. Porque quando você está com esse escudo, bate no escudo e cai por terra. Amém? E não entra. A Bíblia está dizendo isso, Paulo está dizendo isso. Abraçando sempre. Não é amanhã, não é daqui 15 dias. É sempre. Você precisa ter esse escudo da fé. E qual é? E como funciona, eu entendo esse escudo da fé. Quando alguém trouxer a você uma palavra de desânimo, você rebate aquilo com a fé. Olha, pode estar o governo A ou o governo B, mas o meu Deus é o Deus de provisão, amém? O meu Deus é o Deus que sustenta. O meu Deus usou corvo para sustentar um profeta. O meu Deus é aquele que vai me sustentar. Os meus filhos serão sim abençoados. O meu casamento vai ser sim abençoado. Você vai precisar todos os dias desse escudo da fé, para que você seja animado em Jesus Cristo, para que você tenha uma fé ativa em Jesus Cristo. Eu imagino a Pâmela, o quanto ela ouve lá nas manicures, né, Pâmela? É meio psicólogo, né? Você faz também daquele jeito, como psicólogo ou sem psicóloga, não? Coloca um esparadrapo, né? A Pâmela, a Silmara, a Credes, ali que atende. Eu imagino o quanto vocês precisam desse escudo da fé todos os dias, para poder resistir às palavras que são lançadas. A Maristela nos atendimentos, né, Maristela? Enfim, todos nós aqui em alguma área atendemos pessoas que muitas vezes não vão estar tão motivadas, e quem sabe algumas nem confessam a mesma fé que você confessa, e não tem um olhar de esperança que você tem, porque você é um servo de Jesus. Por mais que a situação esteja difícil, você tem esperança em Jesus, amém? Mas tem pessoas que não estão assim. Tem pessoas que infelizmente não vão estar assim. E se você não usar o escudo da fé, aquilo vai entrando sobre a sua vida, aquilo vai permanecendo. Esse é um dardo inflamado do maligno. O alvo é sempre o seu coração. O alvo, lá no meio do alvo, quando você vê um alvo, lembre disso. Lá naquele meinho onde, né, ele quer acertar, o teu coração está lá. Sabe? E como você combate isso? Escudo da fé. Amém? Escudo da fé, olha o que a Bíblia diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Quem sabe na sua casa você vai precisar usar isso, no momento, no seu casamento, com os seus filhos. Sabe, a todo instante nós precisamos. Tem dia que eu estou levando a Rebeca para a aula, ela fala assim, pai, eu tenho prova hoje, e tal. Eu falei, filha, em nome de Jesus, você vai muito bem hoje. E oro com ela no caminho e falo, você vai bem. E oro para o Espírito Santo trazer a lembrança a ela, aquilo que ela estudou. Enfim, é o escudo da fé. Quem sabe, é uma matéria que tem dificuldade, são coisas simples, mas em tudo você vai precisar desse escudo da fé, para que você seja um combatente nesse mundo, irmãos. Amém? Amém?
Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo. Diga, orando em todo tempo. Diga assim: enquanto eu estiver nessa terra e até no céu, eu vou precisar orar. Você não gosta de oração? Aí você tem que se ver com Deus e falar com Ele, porque a Bíblia nos orienta, orando em todo tempo. Não é orando de vez em quando, com toda oração e súplica de vez em quando você estiver mal. É isso que está dizendo aqui? Ou quando você não estiver tão bem, ou quando você estiver animado. Não, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Para isto, põe para mim o texto aqui. Para isto, o que está escrito ali? Olha para o irmão e diga assim: vigia, irmão. Fala assim: você tem vigiado pouco. Você precisa vigiar mais. Vigiando. Muitos caem, muitos se afastam, porque param de vigiar. A Bíblia diz: vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa eu explicar isso aqui também, não é por Nossa Senhora Aparecida não, viu? Nem por São José, tá? É por todos os santos aqui, quer dizer o quê? Por todas as pessoas. Amém? Quem é santo segundo a palavra de Deus? Aqueles que foram santificados pelo poder e pela glória de Deus. Amém? Quando a palavra fala santos, ela está falando de mim e você, que fomos santificados pelo sangue de Jesus, que nós estamos, porque eu já vi muita confusão a respeito desse versículo, por isso que eu estou dizendo, é orando um pelos outros, é intercedendo. Quem aqui já acordou uma madrugada? Aquele dia que eu falei acordar madrugada, teve algumas pessoas que falaram para mim que acordaram toda semana de madrugada, e glória a Deus por isso, amém? Mas quem aqui já acordou pensando em alguém que deveria orar, uma situação? Eu já muitas vezes acordei e pensando em alguém que nem estava pensando, é Deus te levantando para orar por aquela pessoa, é Deus te levantando para clamar pela vida daquela pessoa. E quando você lembrar nas madrugadas, ore por mim, porque eu preciso da oração de vocês, amém? Nós precisamos da oração de uns dos outros. A Bíblia diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todas as pessoas, e também por mim. Paulo está dizendo: para que me seja dado, ao abrir a minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Vou chamar o Ministério do Louvor para a gente encerrar, e a gente também celebrar a Santa Ceia, Lu. Amém? Irmãos, entenda, há batalhas que são espirituais, amém? Olhe para a pessoa e diga assim: há batalhas que são espirituais. E você precisa usar das armaduras de Deus, amém? As armaduras de Deus quais são? A verdade, a justiça, a oração, amém? A oração, a súplica, são as munições, são as armas que Deus nos dá. Não há como você entrar numa batalha desarmado. Ninguém entrou naquela favela desarmado. Eles entraram armados porque o povo lá estava armado. Se eles entrassem lá com uma rosinha, iam morrer todos os policiais. Não é verdade? Eles entraram armados porque o pessoal estava armado. Assim é nesse mundo. Você precisa estar armado. Você precisa ler a sua Bíblia. A sua Bíblia não pode ser um enfeite na sua casa. Sua Bíblia não pode ser um amuleto de sorte, porque ela não é um amuleto de sorte. Ela é palavra de vida quando lida, quando ouvida. Ela é uma palavra que traz mudança quando você para lê-la, quando você para ouvi-la, ainda que você tenha dificuldade de ler, mas hoje tem Bíblia em áudio. Alguns têm a Bíblia no Salmo 119, como se aquilo fosse trazer sorte sobre a casa. Isso não funciona, meu irmão. A Bíblia funciona quando nós paramos e nós lemos ela.
quando nós temos o entendimento e praticamos a palavra de Deus, amém? Por isso, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau ele chega. O dia mau ele chega para mim, chega para você. O dia mau, a notícia mau, um dia chega. Mas sabe como você vai resistir? Com essas vestimentas, com essas armas que Deus nos dá e que o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja, amém? Glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus. Eu queria que você orasse agora, você e Deus. O Ministério do Louvor vai cantar uma canção e você pedisse para que o Espírito Santo traga sobre a sua vida um revestimento de poder. Quem sabe você não conhecia essa palavra, pessoas aqui que quem sabe não conheciam essa palavra. Mas sabe, muitas batalhas elas não são naturais. Muitas batalhas que estão na sua mente, elas são espirituais. E elas serão vencidas quando, sabe, você se revestir dessa armadura de Deus. Dessa armadura de Deus. O Espírito Santo. Essa noite nós clamamos ao Senhor, Pai. Reveste, Pai, a tua igreja com as armaduras, com a armadura que vem de Deus, Pai. Oh, Pai, quantos estão caminhando desprotegidos? Quantos estão caminhando, Pai, realmente lutando com as forças humanas? Mas, Pai, não é este o propósito para a tua igreja. As nossas lutas, elas não são lutas contra pessoas, não é contra o cônjuge, não é contra o patrão ou contra o funcionário, não é contra o pastor ou contra o membro, não é contra a liderança. As lutas são espirituais, são contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não é contra o seu filho que você está lutando, não é contra a droga, o alcoolismo, mas é o que está por trás disso. São os dominadores que desejam prender as pessoas nos vícios, para que elas se afastem de Deus a cada dia. Ô Senhor, traz sobre a tua igreja um tempo de discernimento espiritual, um tempo onde a nossa maturidade espiritual cresça, que essa palavra seja revelada a cada coração que aqui está, Pai. Sabe, alguns lutam contra a incredulidade, sabe, mas por trás da incredulidade há um espírito de apostasia, de esfriamento da fé, que está agindo muitas vezes na sua mente e no seu coração. Mas sabe, que essa noite você possa sair daqui, nós sairemos daqui revestido do poder de Deus, porque a nossa força ela vem de Deus, amém? A nossa força não vem do nosso braço, a nossa confiança não está em nós, mas ela está naquele que nos chamou, aquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Reveste o teu povo, reveste a tua igreja, reveste, Pai, com autoridade, reveste com o poder de Deus, reveste, Pai, com a glória do Senhor o teu povo. Aleluia, Jesus. Amém.